Buenas, meu povo, nosso papo hoje é sobre o crime de bullying e cyberbullying introduzidos no artigo 146-A do Código Penal pela Lei 14.811 de 2024. Trata-se de um tipo penal extremamente mal elaborado, com imperfeições técnicas evidentes, com elementos desnecessários e abrangentes que dificultam, inclusive, a compreensão e a adequação da conduta ao tipo penal, sem falar, meu parceiro, na cominação apenas da pena de multa, considerando o caput do artigo 146-A do Código Penal. Além disso, até mesmo pelo seu caráter de subsidiariedade expressa, sua aplicação será praticamente inócua, já que qualquer ato de intimidação, de humilhação ou de discriminação ou de ações verbais, morais, sexuais, psicológicas, físicas, materiais, virtuais, por si só, já caracterizam crimes mais graves, como o crime contra a honra, por exemplo, que prevê inclusive causa de aumento de pena. E as inconsistências começam ainda pela necessidade da conduta ser sistemática e de modo repetitivo, o que permite concluir que se trata de crime habitual. Ou seja, para que incida o delito de bullying, não basta a conduta única de intimidação, mas a prática reiterada, sistemática e repetida de atos de intimidação, de humilhação ou de discriminação ou de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais, como consta no tipo penal. Logo, por ser crime habitual, não cabe tentativa. Ou seja, chamar uma pessoa obesa de baleia uma única vez não caracteriza o crime de bullying previsto no artigo 146-A do Código Penal. Mas é claro, evidente, que poderá caracterizar o crime de injúria previsto no artigo 140 do Código Penal, que prevê a pena de 1 a 6 meses. Agora, se de forma sistemática o agente intimidar a vítima chamando-a de baleia, caracterizará o delito de bullying, mas que não incidirá, já que o crime de injúria é mais grave. Ou seja, em outras palavras, por prever pena de multa, o novo tipo penal praticamente não terá aplicabilidade diante da sua característica de subsidiariedade expressa e por prever a pena de multa. Apenas a pena de multa, considerando uma modalidade prevista no caput desse artigo 146-A do Código Penal. Além disso, o novo tipo penal viola o princípio da proporcionalidade, já que exige para sua configuração que a intimidação seja praticada mediante violência física ou psicológica. Mas, não obstante a gravidade da conduta, violência física ou psicológica, culmina apenas a pena de multa, ou seja, exige que a violência seja praticada com violência física ou psicológica, mas se o sujeito empregou violência física ou psicológica, ele vai ser responsabilizado por pena apenas de multa, sem qualquer previsão de pena privativa de liberdade. Clara a violação do princípio da proporcionalidade. Outra impropriedade promovida pelo legislador em destacar que o crime deve ser praticado de modo intencional, ignorando que todos os tipos penais são dolosos, salvo quando expressamente previstos na modalidade culposa. Ou seja, absolutamente desnecessário constar que o crime deve ser praticado de modo intencional, já que inerente ao tipo penal o dolo, e olha que não precisa ser dolo específico, basta o dolo de o agente ele buscar intimidar a vítima praticando o bullying. Impressiona ainda a exigência de que o crime seja praticado sem motivação evidente. Olha só que o legislador botou. Que constou nesse tipo penal. No próprio tipo penal, no artigo 146-A do Código Penal, consta que o crime deve ser praticado sem motivação evidente. Ou seja, se o agente intimidar a pessoa praticando bullying de forma motivada, não tem crime. O problema é sabermos quando podemos considerar que qualquer tipo de bullying se justifica ou há um motivo relevante para ser proferido qualquer ato de intimidação, humilhação ou de discriminação. Ou seja, é um elemento absolutamente inusitado que foi introduzido pelo legislador. Além disso, a cominação da pena de multa é mais uma aberração desse artigo e violando de novo o princípio da proporcionalidade e da vedação da proteção deficiente.
O bem jurídico tutelado pelo legislador consiste basicamente em preservar a saúde física, mental e psicológica da pessoa vítima de bullying, ou seja, são bens jurídicos absolutamente relevantes, sendo, portanto, desproporcional e insuficiente apenas a cominação da pena de multa. Além disso, se imposta a pena, considerando a remota possibilidade de se alcançar eventual condenação, já que se trata de infração de menor potencial ofensivo passível de benefícios despenalizadores, portanto, o descumprimento da pena de multa ensejará a conversão em dívida ativa, ou seja, ao final afetará o aspecto patrimonial do agente que praticou o bullying, logo absolutamente desnecessária da forma como foi introduzido pelo legislador a previsão dessa conduta no Código Penal, já que teria o mesmo reflexo na esfera civil no patrimônio do agente. Aliás, não há qualquer sentido conferir tratamento de infração de menor potencial ofensivo a uma conduta grave que abala intensamente a saúde mental e psicológica, principalmente de crianças e adolescentes. E para completar as inconsistências, o legislador conseguiu estabelecer um vácuo absurdo entre a intimidação sistemática prevista no caput do artigo 146A do Código Penal e a intimidação sistemática virtual, o chamado cyberbullying. Enquanto a conduta do caput é punida somente com pena de multa, a conduta que envolve cyberbullying prevê pena de 2 a 4 anos e multa. Ou seja, se alguém praticar bullying contra a vítima na presença de várias pessoas, dentro de uma sala de aula, por exemplo, com 60 outras pessoas presentes, sofrerá apenas a pena de multa. Agora, se praticar por meio de rede social, num ambiente, por exemplo, de comunidade da internet composta, por exemplo, de 20 pessoas, a pena será de 2 a 4 anos. Ou seja, é um tipo penal absolutamente inusitado, mal elaborado, e embora a intenção do legislador seja louvável, porque sim, deve-se ter um tipo penal que preserve também principalmente a saúde mental e psicológica daqueles que são vítimas de bullying. Só que tem que ter um tratamento penal adequado. Não é possível simplesmente aplicar pena de multa num contexto de bullying, ou seja, introduzir dentro do Código Penal praticamente uma infração consistente numa contravenção, porque nem prevê pena de reclusão nem detenção, então seria uma contravenção penal incluída no Código Penal e trazer essa desproporcionalidade entre a conduta do cyberbullying, que vai de multa, sai da pena de multa a 2 a 4 anos. Vamos ver como é que a jurisprudência irá sedimentar toda essa confusão que esse tipo penal irá gerar. Beleza, meu povo, se você curtiu esse conteúdo, se inscreva aqui no meu canal, dá o seu like, fique à vontade também para comentar também ali, dando a sua opinião sobre esse crime do artigo 146A do Código Penal.